Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, tudo certo. Mais um dia limpo, mais um dia tranquilo, mais um dia em serenidade e mais um dia de conhecimento, trazendo aqui uma convidada muito legal, e um tema bem interessante para a gente discutir, né? Mas, antes de mais nada, vamos assistir aqui uma vinheta para que a gente já faça a respiração 3 vezes? E aí a gente já começa a nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Olá, novamente, então, agora em definitivo, com a galera aqui do Recuperação em Foco. Boa noite a todos. Você que está entrando aí pela plataforma Facebook, seja muito bem-vindo. Pode fazer seu comentário e tirar sua dúvida aqui com a gente. Você acessa, tá? Pelo Facebook, você acessa esse endereçozinho que está passando embaixo, para que você consiga conciliar a sua foto e o seu comentário. Como faço, Jairo? Clica no meio da tela, vai aparecer uma outra janelinha falando a descrição da nossa convidada, e lá embaixo tem um endereçozinho azul, que é esse, streamyard.com/Facebook. Vai fazer o ingresso pelo login do Facebook e volta para cá, você aí contribui com o seu comentário e tirando a sua dúvida. Mas também você que está entrando pelo YouTube, fica à vontade, aciona o sininho. Gente, não esqueça, aciona o sininho para que você receba todas as nossas atividades e notificações de tudo que acontece aqui no Recuperação em Foco. Eu, Jairo Teles, conselheiro em Independência Química e idealizador dessa ideia, desse projeto, está dando muito certo, trazendo muitas pessoas aqui em recuperação e assuntos pertinentes da saúde mental. E hoje, Loreta Rizzo. Seja bem-vinda, Loreta. Você foi pinçada, né, Loreta? Literalmente, né? Então, se apresente para as pessoas aí, fique à vontade, o canal é teu, a casa é sua, tamo junto. Obrigada, né? Boa noite, Jairo. Boa noite a todos que estão aí online e ao vivo, né? Que vieram aí prestigiar, né? Uma entrevista, mais um bate-papo em relação à dependência química, né? Em relação à recuperação, né? Eu tenho muita gratidão por essa oportunidade. Realmente eu fui pensada, né? E caí aí. E Eu detalhe, ainda. deixa eu só falar, foi um amigo que está lá em Londres que indicou Pois ela, é, hein? Pinçada. pensada. Meio que internacionalmente. Isso aí. É chique demais. Bom, hoje o nosso assunto, gente, vai ser bem legal. Tem alguns vieses, né, da estar em recuperação, da qualidade de vida em recuperação e também sobre o serviço social voltado à dependência química, né? Isso. A Loreta está formando aí como assistente social, já tem uma certa bagagem, e aí eu queria que ela falasse um pouquinho também sobre a ONG depois, tá, Loreta? Mas, Tá, quer contar um pouquinho da sua história? Dá um início aí para nós. legal. É, eu tô em recuperação já há algum tempo, né? Abstinente de drogas e álcool.
E como, assim, para todos, não foi fácil, né, Jairo? Passei algumas dificuldades, né, com o uso abusivo de álcool e drogas, pastei bastante, né, por conta dessas escolhas, né, dessa dependência, né? Eu tenho filhos, o meu filho mais velho, assim, participou um pouco do meu uso, né, de drogas. Isso atrapalha demais, né? Demais, assim, acaba gerando algumas sequelas, né, neles. E eu hoje em dia, já há alguns anos, né, algumas 24 horas, eu encontrei um programa, né, de recuperação. São grupos, né, de autoajuda, e eu frequento esses grupos, e esses grupos, assim, têm me ajudado demais, né? Lá eu aprendo com outras experiências de outras pessoas a ficar um dia limpa, né? Eu aprendo a lidar comigo mesma, que não é fácil, porque eu venho cheia de coisas que eu acabei acarretando durante o meu uso de drogas, né? Algumas dificuldades que vieram da minha infância, como eu fui, o lar que eu fui criada, né? Infelizmente, eu sou filha de pai adicto, né? E teve muitas coisas que contribuíram para que eu fosse buscar na rua o que eu não encontrava em casa, né? Meu pai era uma pessoa muito difícil de se conversar, ele só sabia ser bravo, bater, então eu comecei a sozinha buscar coisas fora de casa, né? Fui começar a buscar a atenção das pessoas, carinho, e o mundo, assim, infelizmente, ele é cruel. O que ele tem para te oferecer é o que você tem para oferecer para ele, é uma troca. E foi aí que eu conheci a droga, né? Que além de tudo, eu tinha assim algumas questões por ser gordinha, que a gente sabe que é o homossexualismo, é o negro, é o gordo, é a mulher, né? Eles têm algo que te diminui em relação ao preconceito da sociedade. Então, quando eu conheci a droga, eu meio que esqueci tudo isso, né? Tudo isso foi mascarado na minha mente. A vida era a mesma, porém o uso da substância acabou mudando a minha percepção. Aquilo que eu não tinha dentro de casa, aquele apoio que eu não tinha dentro de casa, a substância me deu. E quando eu vi, era tarde demais, né? Porém, assim, eu estou há muito tempo em busca dessa recuperação e eu realmente encontrei, porque eu quis, porque eu cansei, né, de sofrer. E eu achei que isso não ia ser possível. Eu nunca achei que eu fosse estar vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Uma mulher já numa idade avançada, né, 41 anos, já não sou mais uma menina. Ô, louco, você tá. Não, não. 41 também tenho, para aí. Não, não sou mais aquela adolescente, mas, poxa, tô ótima, Aí sim. estamos ótimos, né? Mas, assim, é que, infelizmente, a sociedade que nós vivemos, ainda mais eu sendo estudante do serviço social, eu conheço muito a história, eu conheço a trajetória, a dificuldade que é, né? Então, assim, eu estar de diretora de uma ONG hoje, né, numa baita responsabilidade, porque eu lido com vidas, todas as coisas que eu decido ou faço ali, eu posso ajudar ou eu posso acabar com a vida de uma outra pessoa que já está num estado de vulnerabilidade, né, cara? E eu acredito que a melhor opção que eu fiz na minha vida, porque eu ajudo o próximo e ao mesmo tempo eu estou me ajudando, porque a dependência química ela mexe demais com a autoestima, Muito. né? Você estudou, você sabe que é um dos fatores que a gente tem que pegar mais para ajudar a pessoa que não consegue, né, sair dessa vida. Então hoje eu me sinto uma baita de uma mulher que eu nunca acreditei que eu fosse,
né? Não só por fazer faculdade ou ser diretora de uma ONG, é pela mentalidade que eu tenho hoje, né? O reconhecimento que eu tenho na minha pessoa como mulher, e tudo que eu quero eu vou e faço, né? Tudo de bom. E a recuperação me traz isso. Eu continuo insana, mas com responsabilidade, né? Eu continuo fazendo um monte de coisas que nem você sabe que não é sugerido, né? A gente ir ajudar alguém, a gente se colocar em situação de risco. Mas eu faço isso porque eu sei de onde eu vim. E eu sei a capacidade que eu tenho para ajudar alguém. Então eu não estou me colocando em risco. Eu sei até onde eu vou. É aí que entra a insanidade com responsabilidade, né? E Deus age de uma forma tão maravilhosa que eu nunca fiquei com vontade, eu nunca fiquei mal por ajudar essas pessoas. Então, eu acredito muito que isso é uma coisa espiritual de verdade, sabe? Muito louco isso aí, cara, porque assim, eu vou ter que falar. Certa vez eu estava dentro de uma sala de narcóticos anônimos e eu estava assistindo meio que de perto uma pessoa saindo de uma internação. E essa pessoa se identificou comigo, talvez com uma partilha que eu fiz e tal. E aí a gente começou a sair com mais frequência. Só que essa pessoa teve algumas recaídas, eu acho que foram 3, assim. Eu não lembro muito bem, mas nessas 3 recaídas, nenhuma pessoa de dentro de Narcóticos Anônimos foi estender a mão. Eu preciso falar isso, gente. Narcóticos Anônimos, eles salva vidas certa e claramente. É o maior programa de recuperação que existe, de longa permanência. Porém, o tripé precisa ser feito dentro de Narcóticos Anônimos. Pessoas, hábitos e lugares. Não é todas as pessoas que estão na Irmandade que, de fato, assumem o papel de Irmandade. Eu preciso falar isso. Você que é servidor de HI, RP, enfim, eu já estive nesses lugares também, eu sei que eu estou falando. Aí, Loreto, numa outra recaída que o sujeito teve, a família que já tinha meu contato me ligou. Olha, tal lugar, tal, aqui em Campinas. E o lugar é tenebroso. Tenebroso. Assim como outras pessoas também me ligaram, ó, minha esposa tá lá, você vai comigo buscar? Pô? E aí que vem, né? A insanidade com sanidade e responsabilidade. Porque assim, eu não vou me colocar em risco, hoje eu tenho uma certa amplitude do que é risco e da situação de risco para a minha vida. E aí eu fui massacrado dentro de Narcóticos Anônimos, que eu fui lá buscar o menino, que eu fui sozinho buscar o menino, que ele estava devendo na biqueira. Só que assim, graças a Deus, foi todo um conjunto de coisas, né? Deus me preparou, o poder maior me preparou, né? Aqui a gente está falando de Narcóticos Anônimos, então é poder maior, mas a minha espiritualidade é Deus. O poder maior me preparou, a família me ligou, eu, graças a Deus, parece que a dívida dele era R$100 e poucos, eu tinha esse dinheiro, depois a família me devolveu, eu paguei o cara, tirei o cara de lá, já articulei uma internação, o cara foi proposto na internação, enfim, eu me submeti, eu me arrisquei, no olhar dos outros mais antigos, tudo bem, me apedrejaram, tudo bem, mas eu consegui, por ele, que me deu a capacidade para ir lá. Então, eu sei exatamente isso que você está falando. Porque eu fiz esse exercício também. Né? Sim. E aí, mais uma vez, deixando bem claro, Narcóticos Anônimos salva vidas. É o maior programa desde a história do que eu estou limpo. Eu vejo pessoas irem até a sala, desenvolver e tal. Mas existem pessoas que eu acabei de sair de uma live também falando sobre a importância de um programa terapêutico lá no nosso querido Sede Sóbrios. Falei sobre isso lá. Né? Existem pessoas que lá estão com outro sentido, um outro movimento, menos recuperação. Tem gente que está lá cansado de sofrer, entende o projeto,
faz a literatura, escreve passo, tem padrinho, desenvolve, partilha, aprende, beleza, mas também tem pessoa que não dá para levar, né? Enfim, só para complementar, Realmente. né? Você tá... Deixando claro, né, que a gente lida com pessoas, né? E tem de tudo. Tem de tudo. Tem até as pessoas que querem recuperação. O programa em si é perfeito, né? Porém, eu costumo falar que por mais que a gente está em processo de recuperação, estamos limpos, né, e sóbrios, a gente ainda carrega um monte de trejeitos, um monte de coisas que, enfim, caráter, coisas que foram criadas. Então, a gente lida com várias situações, vários julgamentos, várias pessoas que estão ali para salvar só a sua pele e o resto não. E isso é em qualquer lugar, né, Jairo? Sim. Mas assim, o que eu sei é que assim, a minha gratidão é imensa. Por isso que eu sou servidora de subcomitê, né? Eu levo a mensagem. Por isso que eu trabalho no que eu trabalho hoje, que eu me encontrei, né? E tudo isso foi graças a esse programa. Se não tivesse sido ele, por mais que eu tenha tido algumas voltas ao uso, algumas pessoas realmente viram as costas, né? Tiveram pessoas ali que me acolheram, assim, de uma forma, eu recebi tanto amor que eu não recebia dentro da minha casa. A minha família não sabe lidar com isso. A minha mãe, até hoje, ela fala que ela não acredita que é uma doença, para ela é safadeza. E eu respeito, é a opinião dela, né? Eu não vou mudar a opinião dela. Mas ela é muito feliz com quem eu me tornei hoje. Legal. Ela me elogia direto, ela me ajuda, ela fica super feliz. Então, tudo isso é realmente graças ao programa e a minha boa vontade, claro. Porque se eu não quisesse, eu não faria nada disso. E, além disso, eu faço terapia com psicóloga, eu realmente me trato, né? A minha vida, eu acredito que a vida de qualquer pessoa, até quem não é um dependente químico, não é fácil lidar com o dia a dia, né? O mundo está muito rápido, a internet te ocupa muito tempo. Quando você vai ver, você já não tem mais tempo para nada. Então, se você não se cuida, você não consegue lidar. Você Sim. não consegue lidar, né, cara? É muito difícil. E eu venho fazendo isso. E principalmente pelo motivo de eu ser mãe solo, né? Eu tenho 3 filhos homens, Uhum. né, que dependem de mim, não só financeiramente, mas moralmente, educadamente, e eu preciso, né, mostrar para eles a verdade do mundo, porque eu não escondo nada deles, né? Eles sabem de tudo para depois não sair lá fora buscando atenção e informação assim como eu fui buscar. Mas eu também não decido a vida deles. Eu não posso escolher por eles. Então eu tenho essa consciência. Muito legal, muito legal. Ó, gente, a gente falou sobre a importância de um programa terapêutico, a gente está citando aqui que, por intermédio, também eu sou servidor ali, eu vou todos os dias, 7h30 da manhã, frequentar ali um ambiente, né? Sentar ali e ouvir, meditar, pensar um pouco na vida, traçar plano, projeto, estabelecer muitas coisas em relação Sim. à recuperação dentro de sala. Né? E também a gente está falando para estender esse programa para a família, né? E aí tem algum integrante da sua família te dando boa noite aqui, ó. Conhece? Meu irmão. Meu irmão. Legal. Cauê, seja Também é bem-vindo. um Vai. cara que me ajuda muito e um cara que eu vou te falar, não tem nada a ver com a dependência química, mas ele é professor de educação física e ele está com um super projeto com o pessoal da escola, da comunidade, e ele é um cara revolucionário também, que assim busca ajudar as crianças e os adolescentes carentes. Ele tem, assim, faz vários eventos com a criançada, sabe? É fazer a diferença, cara. É isso. Tem que fazer diferença, né? E aí eu queria que você já emendasse esse assunto. Como que despertou essa vontade da ONG? Como que você trabalha com essa ONG? Como iniciou esse projeto? Fala para nós. Sim. Então, esse projeto é uma parada louca, assim, que aconteceu também, né? Esse projeto não é meu.
né? Esse projeto é do Marcelo, né? Marcelo Rangel, e por intermédio de uma amiga minha que está em situação de rua, né? Que é a nossa ONG ali no Parque São Jorge, perto da comunidade do Pau Queimado. É uma comunidade imensa, onde a concentração de usuário de crack e morador de rua em situação de vulnerabilidade é muito enorme, cara. Porque lá é como se fosse a Cracolândia. Eles permitem que o usuário use dentro da comunidade. Uhum. Então, a parada, assim, é bem forte, né? E ela se encontra lá, já vai para 3 anos, né? E ela, desses mangueios dela, ela conheceu o Marcelo e pediu ajuda para o Marcelo. E eu sou uma pessoa que eu sempre tive essa característica, tá? De conhecer muitas pessoas, de ser super simpática, em ajudar, em ser pau para toda obra, sabe? Igual E aí eu. ela. Tipo isso, somos referência, né, cara? É. E aí, o que aconteceu? O rapaz, esse Marcelo, ele não sabe nada de dependência química, ele não tem ninguém na família com esse problema, né? É um empresário também que veio lá de baixo e que cresceu na vida com muito esforço. E ele falou: Mas como que eu vou te ajudar? E ela falou: Liga para essa pessoa, que é o único número que ela sabe de cor. Essa pessoa sabe de tudo. E ele me ligou. E ele me ligou e ele marcou uma reunião comigo e falou: Meu, você quer vir trabalhar comigo na ONG? Eu estava desempregada na época, né? Eu estava assim, meia. Só fazendo alguns bicos, né, de cabeleireira. E eu falei: Eu topo. Ele me passou o projeto dele, fazia um mês que ele tinha começado a ONG. Ele me passou o projeto dele, eu super me identifiquei. E eu fui para lá e ele deixou a responsa da ONG na minha mão. Ó, Ele falou: é você. Não era ela que eu tinha que ajudar, era você que eu tinha que conhecer. E a gente já está há 1 ano e pouco, né? Eu venho aprendendo demais com ele e ele comigo. O nosso projeto lá é uma estamparia solidária, né? A gente tem o projeto de ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade a se reinserir no mercado de trabalho, né? olha só. Ela vai lá, ela aprende o ofício, né? Faz o trabalho. Eu, como assistente social, acompanho a pessoa num CAPS, em algum outro lugar. Tem muitas pessoas com problema na justiça. Eu acompanho no fórum, né, cara? A primeira situação que eu me vi até nisso, assim, foi super engraçado, porque eu fui entrar com um assistido meu no fórum e a máquina apitou. Eu já voltei para trás correndo, tipo, quase fiz mãos ao alto, né? Porque eu tô acostumada a ser apontada, né? E os seguranças olharam para mim e falaram: Não, doutora, pode entrar, deve ser seus ouros. Eu falei: Mas que ouro? Né? E aí são algumas situações que acontecem comigo, assim, que, cara, eu falo: Poxa, eu consigo, sabe, fazer a diferença. Porque essas pessoas, elas não sabem do direito delas. Elas não sabem nem por onde ir, Pois é. né? Não sabem. Deixa eu contar um caso que foi um caso que, assim, mais me chamou a atenção. Eu estava na porta da ONG e chegou uma moça, né, em situação de vulnerabilidade. Ela estava coberta com cobertor e ela me pediu um cigarro. E a hora que eu fui dar o cigarro para ela, ela abriu o cobertor, ela estava nua. Eu, mais que rápido, coloquei ela para dentro. Falei para ela: Você entra no banheiro e coloca essa roupa. Eu estava com alguns funcionários no computador na hora. A hora que eu coloquei ela dentro do banheiro, tinha a caixa de fuzil. Ela desligou todos os botões, tipo, apagou toda a força do lugar e ela continuou nua. Quando ela saiu para o lado de fora, ela sentou na calçada e se vestiu. E aí eu chego à conclusão do quê? Ela não sabe mais o que é um banheiro. Eu coloquei ela dentro do banheiro, ela não sabia o que fazer. Ela viu os botãozinhos, ela foi e desligou tudo.
Então, assim, é muito fácil eu virar e falar assim, ai, tá na rua porque quer, porque é vagabundo, porque não tem conta para pagar, por isso que tá na rua, por isso que tá usando, mas não é bem isso, Vai muito né? além disso, né? É muito além disso, é algo que vem da história, né? Há muitos anos atrás, existiu uma lei onde mulher, negro e pessoas com deficiências físicas eram proibidas de estudar. Uhum. Era lei. Olha o quanto a gente já evoluiu, né? Então, quer dizer, o tataravô já não pôde estudar, não pôde ter uma vida boa, aí nasceu o filho que ele também não pôde ensinar a ser educado, a ter um estudo, aí depois foi indo. E aí eu tenho pessoas lá que já estão na terceira geração na rua e que não conseguem viver dentro de uma casa, porque nunca aprenderam isso, né? E tem que ter um trabalho todo. Não é eu dar a oportunidade da pessoa aprender o emprego, é ele passar por um psicólogo, ele passar por um psiquiatra, fazer uma terapia. Não tem como, né, Jairo? Eu do nada falar, olha, a oportunidade é essa. A pessoa não sabe como fazer. Então, eu preciso de muita ajuda, porque eu sozinha, eu conheço das leis, dos meios, aonde eu vou procurar ajuda, aonde eu vou procurar algo que o governo tem que dar para essas pessoas. E aí eu vou lá e meio que obrigo eles. Só que eu vou dar essa oportunidade e se a pessoa não tiver um acompanhamento de um terapeuta, né, de um psicólogo, e entre outras coisas, não vai rolar. A gente sabe disso. Sim. Eu vou te deixar chorar um pouco na live. Você quer? Eita! Então, vamos lá. Posso afirmar que pedir ajuda para a Loreta, ela não pensa duas vezes. É, é uma grande amiga. É disso que eu tô falando, né? Até eu me emociono aqui, porque é isso, cara. É isso que é viver em recuperação. E não é viver para os outros, para mostrar para os outros, não. A gente faz de Não, coração. A gente faz de coração, de corpo e alma e coração. A gente pula na bala mesmo. E vamos é. lá, vamos fazer. Vamos fazer o que tem que ser feito. Pô, você falou da moça que estava nua e ela não tinha habilidade social sabe, de viver ali, de socializar. Não, Não tinha. E aí, quando você fala da importância da habilidade social dentro de um setting terapêutico, dentro de uma clínica, as pessoas falam, não quero saber, já sei de tudo e tal. Será que você sabe de tudo? Será que você consegue se socializar de novo? Será que você consegue ser uma não, pessoa? Bom, você indica como você mesmo ser uma pessoa confiável, você consegue se indicar como profissional, você consegue estabelecer algumas coisas, inclusive amizade? Não. Então, cara, vamos aprender. e é nas pequenas coisas, né, Jairo? A pessoa, muitos que vão para a clínica, que a família procura, ele começa a ter dificuldade de seguir regras e normas, né? Que já começa por aí, viver na sociedade é você seguir regras e normas, por mais que você não goste. Essa não é a minha vontade, mas é o que eu preciso fazer para viver. Ó, vai chorar mais um pouco. Voltei para a NA depois de 8 anos. E a Lori estava lá e me abraçou, e desde então estamos juntas. Gratidão por tudo. É, essa semana chegou um senhor sujo na reunião e eu chamei ele para fora para conversar, podia ajudar, né, fazer abordagem. Eu dei um abraço nele, um beijo. Ele olhava para mim e falava assim: mas o que você quer? Eu falei: eu não quero nada. Por que você está me abraçando? Tipo, não é normal, né? Né? Eu sento com os meus assistidos na calçada. O pessoal da prefeitura que vai fazer a abordagem, eles usam luva, não sei o quê, não sei o que lá. Eu não atenção, eu. Porque eu sei até onde eu posso. Porque eu também sei que eles estão em situação de vulnerabilidade e que eles podem ter doença e tal. Mas eu acho que, assim, eu não vou ficar tocando em algumas pessoas nem nada. E se eu coloco uma luva, eu já crio aquela diferença entre eu e o outro. Sabe?
E não tem necessidade disso. Porque eles já estão numa situação onde eles estão se sentindo totalmente vulneráveis, cara. Eles não acreditam em mais nada. E quando eu chego nele e imponho algo, qual é a reação? Atacar para se defender. E vazar daquele lugar, né? Exatamente. Exatamente. E são várias situações assim. Eu tenho um também que foi lá essa semana. Ele não consegue ficar limpo, né? É álcool, mora na rua, mas eu estou tentando ajudá-lo a tirar o documento. Ele não é de São Paulo. E foi um sacrifício, Jairo, conseguir, porque ele não lembrava mais a data de aniversário dele. Ele falava uma data que não era, né? E às vezes ele vai lá e eu falo, poxa, mas a gente, para concluir todo esse processo que a gente está fazendo, eu preciso que você venha aqui um dia sóbrio, não caindo, porque ele bebe de cair. Uhum. Ah, mas não sei o que. Eu falei, então tá bom, então dá um gole da sua cachaça. Não, mãe, eles me chamam de mãe. Você não pode, mãe. Eu falei, você pode, eu não. Eles cuidam de mim, eles escrevem presente. Muitas vezes, eles acham alguma coisa no lixo e eles me levam de presente. E isso, para mim, é gratificante demais, cara. É diferente, né? Demais. Porque eu sei que é do Tudo, coração. e tudo que eles têm naquele momento, eles te entregam, né? E acham todo importante. E faz todo sentido, gente. E dentro de Narcóticos Anônimos, fala assim: por mais que a nossa partilha seja desconfigurada, ela traz consigo muita experiência, muita Muita história. experiência. Por mais que você ache que a partilha do companheiro ou do companheiro não tem nada a ver, mas para ele e para ela, naquele momento, é tudo que ela tem para oferecer. Sim, exatamente. A gente tem que dar importância para todos, independente de qualquer situação. Aí, ó. Quando percebemos e aceitamos a nossa insanidade, é porque estamos entrando na jornada da sanidade. É isso. Eu preciso entender todo o processo. Mas, e aí, é uma coisa que a gente vai partir aí para outro tema do nosso bate-papo. No processo de sanidade, ele realmente é um processo doloroso. Porque, bem certo que entre um episódio e outro episódio de uso, eu tenho lampejos de consciência. Sim, E aí que a gente fala, pô, se você pegar ele nesse lampejo, você consegue levar ele para uma internação na hora. Porque sim. a consciência que volta, é muito instantâneo, mas volta à realidade, ele se enxerga no ambiente que ele está vivendo e ele percebe que ele está fora do habitat dele, ele precisa desenvolver mais. Só que é o seguinte, se você demorar muito, Ele ele vai vai anestesiar. ele vai ser engolido de novo por essa É, realidade que está totalmente, sabe, dentro da bolha. E aí que tá a diferença, né? Quando você acolhe esse cara dentro desse período de sã consciência, muita coisa pode acontecer. Bom, sim. vamos parar um pouquinho aqui e fazer um parêntese para dar boa noite à galera, né? Gente, vocês estão entrando lá pelo YouTube, obrigado de coração de vocês estarem aqui. Não só assistam, mas toquem um sininho, faz toda parte do engajamento, é bacana, nos ajuda. Claro que a gente não vê isso em primeiro momento, mas nos ajuda, até porque o YouTube ele tem algumas formas de destravar efeitos para que a gente receba, que a gente está trazendo a live aqui, para que a gente consiga acessar esses efeitos que o YouTube dá. Então é importante você acionar o sininho lá, receber as notificações das nossas atividades e ficar por dentro do assunto, né? Nós somos um canal relativamente novo aqui, vamos caminhando para 4 meses. A gente está tendo uma aceitação do público muito bacana, porque a gente está trazendo vários modelos de live mais científica, live mais história de vida, live mais técnica. Falamos um pouco sobre neurodesenvolvimento. A gente está com uma proposta para dividir por dias e temas a programação. Fora isso, fora as lives, esse não é só o nosso objetivo, a gente está traçando outros objetivos na metodologia da psicopedagogia, levando para as pessoas muito mais conhecimento e técnica, mas a gente precisa dessa questão. Então, você que está nos assistindo aí,
ajude nós, né? Com os coraçãozinhos lá no Facebook. Deixa eu ver os coraçãozinhos subir lá, quem está pelo Facebook. E aí também as pessoas que estão pelo YouTube, que a gente possa ser ajudado por vocês aí. Faz toda a diferença. Enfim, o nosso tema de hoje, vou colocar de novo aqui, é o serviço social voltado à dependência química. Nós sabemos que não são todas as comunidades terapêuticas e comunidades no qual a Loreta atua com a ONG que tem o privilégio de ter uma assistente social visualizando toda essa realidade. E aí eu queria saber de você, Loreta, o que você, hoje, nessa ONG, claro que é algo que transforma a sua vida dia após dia, mas qual a importância desse profissional dentro de uma comunidade terapêutica, dentro de um lugar onde as pessoas não gostam de estar? Qual que é a prioridade? Qual que é, de verdade, a importância desse profissional nesse lugar? Legal. Pergunta importante essa, né? Que a maioria das pessoas acredito que não saibam, porque o assistente social, ele não está ali só para ajudar, né? O contexto do assistente social, quando eu estudo, eu aprendo sobre psicologia e direito no meu curso, né? Então, além de eu estar para ajudar as pessoas a reconhecer os direitos, né, que todos nós, seres humanos, temos como pessoa, né? Eu estou ali para analisar todo um contexto, para acompanhar a pessoa, para acompanhar a família, né? Para acompanhar um contexto todo, de onde a pessoa mora, de onde ela veio. Então, dentro de clínicas, né, comunidades terapeutas, clínicas, psiquiatrias, é muito importante ter o assistente social, porque ele é como se fosse um defensor da lei, né? Começa por aí. A gente sabe que tem muitas situações de agressividade, de familiar que quer tirar a pessoa, porque a pessoa começa a falar que estou sendo maltratada. Então, muitas das vezes, o psicólogo em si, ele não pode estar fazendo toda essa parte, porque ele vai entender só de conversar e de ouvir e das problemas da psique da pessoa. Agora, o assistente social, ele já conhece mais de leis, ele já conhece um pouco mais a fundo a história da humanidade. Eu acredito que para conversar com a pessoa, com a família, ou seja, com quem for, ele tem um campo maior, né? E mais acesso a coisas do que se fosse só um psicólogo ou só um advogado. Uhum. Então, assim, é importante e é obrigatório ter um assistente social em qualquer empresa, em qualquer comunidade terapêutica, todos os lugares é obrigado a ter um assistente social. É que não é assim que funciona. A gente sabe, né? Muitas vezes, a maioria das clínicas terapêuticas tem muita vaga social, então não é remunerada, o dinheiro está ali para comer, para pagar a conta, né? Mas Eu assim. acho que a importância, não só te cortando o raciocínio, Loreta, mas é importante a gente lembrar que é o seguinte: nem conselheiro em dependência química, e muito menos assistente social, tem um sindicato Não tem. que favoreça esses caras que estão na ponta do tratamento. Na ponta. Quando a Loreta fala que senta na calçada, isso é se expor. Sim. Não tem nenhum respaldo. Não tem nenhum sindicato que assista vocês, que assista eu, por exemplo, dentro da clínica, que me dá A um nossa benefício. profissão é de risco. E a gente está na ponta, a gente está entendendo toda, coletando essas informações para poder passar Sim. para a psicologia, para poder passar para o assistente social, para poder juntar a família com o cara. Porque a gente trabalha em conjunto, né? A gente trabalha em conjunto, eu com você, você com uma psicóloga, enfim, e realmente é uma profissão arriscadíssima. E você sabe, a gente pode enumerar tipos de risco, né? Uhum. E a gente não tem mesmo um sindicato, não tem um respaldo maior para isso, não tem esse Já, reconhecimento.
Sabe o que eu já vi? O cara que foi internado numa clínica, ele estava tão no meio do emaranhado do crime, que por causa da assistência social, os caras da facção, não vou falar o nome, foram na clínica e falaram assim: se você conseguir o documento desse cara, a gente vai fazer o que for necessário com vocês. Sim. Entendeu a seriedade de ser É. um elo? Vocês entenderam, gente que está entrando agora aí, que vocês estão vindo pelo YouTube, pelo Facebook, a gente está falando sobre a importância da assistência social dentro da comunidade terapêutica. Eu já vi isso. O cara foi internar, saiu da rua, entendeu? Precisava sair da rua, chegou lá, ele tinha tanta ligação com o crime, porque a única coisa que ele tinha, Movimento. o único recurso que ele tinha era o crime. Pelo crime ele comia, pelo crime ele usava, pelo crime ele mantia, enfim, o cara não sabia outra Sim. maneira de viver a não ser nesse contexto. E aí o cara de lá da facção chegou lá e falou: ó, se você entregar o documento desse cara, a gente vai fazer o que for necessário. Então, É, então, e já que você entrou nesse tema, muitas pessoas assim falam, né? Eu, por ser mulher, mesmo na época do meu uso, ou antes do meu uso, né, Jairo? Eu conheci esse mundo aí, né? uhum. Eu conheci esse mundo porque eu achava que eu tinha que ser a, né, a Olha, pá, pode falar, pode por ser falar. mulher, a foda, né? E queria que as pessoas me respeitassem. Então, eu conheci esse lado também, né, Jairo? Eu conheci esse lado, e esse lado aí é um lado que ele te ofusca, né? Ele brilha. Então, você fica com um poder que é bem parecido com uma droga. E hoje em dia, assim, eu dou muita risada, porque eu tenho casos, assim, de assistidos, tipo, porque, pá, acabei de sair da cadeia e não sei o quê. Aí eles, acho que olham para mim e falam assim, que, mano, uma cara de otária. Eu falo, é mesmo? Então você é bandido? Eu falei, bandido não vai preso, seu otário. Mano, porque assim, eu não sou qualquer uma, eu tenho conhecimento do que eu tô falando. Eu entro e saio de qualquer comunidade, de qualquer lugar, cara. Não, e o barato é louco. E não dá ali para você mostrar medo, não dá para você, porque os caras montam em cima. Uhum, Entendeu? uhum. Então, realmente, o negócio é sério. Eu já vi resgate de cara em clínica e os caras entram de metralhador e. Meu, é tudo isso. E sobra para quem? Para o conselheiro, para o psicólogo, para a pessoa que está ali de linha de frente. É. Sim. E aí, em Então, contrapartida, né, o trabalho da comunidade terapêutica é fazer com que o ambiente seja protetivo. E isso é protetivo. válido. Existem comunidades terapêuticas que não trabalham nem legalmente, funcionam legalmente, né, positivo, mas existem outros lugares que são referência de tratamento. Eu mesmo trabalhei em várias referências. Eu vim de comunidade terapêutica, de modelo de internação de referência, e que dá certo, né? Dá Mas certo. para esse ambiente ser assim, tem toda uma conjectura, tem todo um movimento, né, psicossocial, e até mesmo pedagógico para poder oferecer esse ambiente para a pessoa se tratar, né? Não é simples assim, né? Não é colocar a pessoa lá, dar horário para ela acordar, dar horário para ela comer e tá recuperado. Não é, né? Exato. Ó, tem mais uma pessoa aqui que você conhece e que eu conheço também. Que linda! Obrigado, Camila, de estar aqui. Aciona o sininho, não esquece. Aciona as notificações aí para que você receba. Ailton, não sei de quem que é, deve ser seu amigo também, conhecido. Se não for, seja bem-vindo ao canal, continua com a gente. Daqui a pouco eu coloco o arroba da Loreta aqui para vocês saberem. Tem uma pessoinha aí também fazendo uma visita na sua sala. Stephanie, não sei se você conhece, Conheço. tá aqui com a gente Tudo também. meus amorecos vindo me prestigiar. Loreta me ajudou esses dias também, coração gigante. É mais ou menos isso que a gente tem que falar, né, Loreta? É de amor, né? De abraçar. Claro que você tem que ser firme na sua fala, em contrapartida, a dependência química ela abraça de uma maneira diferente, né? E aí, esses dias eu estava falando para o grupo lá, onde eu estou atuando, faz uma semana, sobre o excesso
sempre vai ser a falta. Isso é inevitável. O excesso, por exemplo, eu estou internado, o excesso de zelo no meu guarda-roupinha lá vai ser a Sim. falta da minha atenção lá na reunião terapêutica. O excesso é a falta. Se você zela Sim. demais, você deixa de dar o seu melhor em outra questão. E aí a balança nunca será igualada. Ela sempre vai ficar assim. E o nivelamento, né? E a questão de equilíbrio, eu nunca vou conseguir chegar. E quando você entende o processo de recuperação, as ferramentas que você precisa, inclusive da assistência social, você consegue sim ter um equilíbrio. Né? Bem certo que a vida não é um equilíbrio, a vida é Não. altos e baixos, mas você precisa ter a autorregulação. E no processo do neurodesenvolvimento, falando sobre TOD, por exemplo, os adolescentes não são reguláveis, né? A autorregulação, eles têm algo muito louco, e você é mãe, você sabe o que eu estou falando. Mas Sei. nós, os dependentes químicos, nós também temos essa deficiência de autorregular. Eu preciso ver, o meu emocional está legal? Não está. Então, o que eu posso cuidar com isso? É psicoterapia, é CAPS, AD, é tomando um remédio, o que eu tenho que fazer? Enfim, Sim. precisa achar o Eu caminho. tenho, eu tenho as ferramentas, né, para tentar equilibrar, porque o equilíbrio é muito difícil, mas eu sabendo como eu funciono e as ferramentas que eu tenho para lidar com todas essas coisas, se torna um pouco mais fácil. O peso fica menor, eu consigo, pedindo ajuda para um terapeuta, uma psicóloga ou simplesmente uma amiga companheira, modificar o que eu penso, o que eu sinto. Porque deixar de sentir eu não vou nunca, Uhum. né? Mas eu posso deixar de agir em cima do que eu estou sentindo para não vir uma consequência maior, tanto para mim quanto para quem está em volta de mim. E é isso Sim. que eu venho fazendo na minha vida, né? Eu venho sendo uma pessoa melhor a cada dia. Quem realmente me conhece sabe, né? Eu não era essa menina arrumada de batom, né? Eu era uma pessoa bem assim, bem maloqueira, né? Bem, porque foi assim que eu fui criada, né? Eu nunca fui feminina. Então, eu venho fazendo coisas que eu sei que é bom para mim, e eu venho me adaptando a isso, e com o tempo vai se tornando normal. Uhum. E é isso que eu venho fazendo, não agindo em cima. E eu tô, assim, na melhor fase da minha vida, sabe, Jairo? Eu Uhum. venho passando por um processo aí também pessoal, né? Que não tá fácil, que são coisas, assim, bem difíceis, mas eu tô firme. Eu sei que hoje eu tenho a capacidade de lidar com isso. Hoje eu tenho o meu serviço, os meus filhos, a minha casa. Eu sei aonde eu quero chegar, né? Eu venho aí com planos, como eu comentei com você, de sair conselheira tutelar. Por Uhum. quê? Porque eu acredito que a dependência química é uma doença, mas se eu começo a dar uma atenção e tratar a criança antes de chegar na adolescência, se torna um processo mais fácil, porque entra também a história da criação. Se ela não tem uma criação boa, se ela não tem uma educação, ela não vai conseguir desenvolver. E aí ela vai procurar fora o que ela não encontra dentro. E Uhum. aí eu queria contar com você para isso também, sabe? Porque, meu, as nossas crianças são o nosso futuro. Sim, com E é certeza. isso. São os futuros conselheiros, né? São os futuros vereadores, são os futuros presidentes, são os futuros médicos, são os futuros Sim. psiquiatras, e são o futuro população, né? Que a gente precisa colocar A gente não vive sozinho, né? exatamente. Bom, a gente está caminhando quase para o final. Vou divulgar aqui o arroba da Loreta, se você desejar acessar, você vai ser bem acolhido, tira suas informações, né? A Loreta faz um trabalho gigantesco. Essa questão da ONG me chamou a atenção, porque o nosso processo também aqui, desse lado do Recuperação em Foco, é ter uma ideia dessa, né? A gente tem mais ou menos vários profissionais atrás, né, do Recuperação em Sim, Foco, por diversas especialidades da saúde mental, desenvolvendo e desenhando projetos, né, pedagógicos para poder
auxiliar e orientar, desde os professores até a família. Então, a gente tem essa ideia e estamos desenhando essa questão aí. E quando você chegou e falou sobre a ONG, sobre esse processo, né, que você também faz essa questão da assistência social, de sair como conselheira, né, eu acho também interessante, porque tem tudo a ver com o que é a nossa proposta. Né? A gente está falando da mesma linha de Top. raciocínio. Né? Vamos junto nessa. Eu queria deixar também o Instagram da ONG, né? Se você Me puder fala, colocar, é me fala aqui, arroba Utopia SP. Utopia SP. Dá uma olhada se vai ser isso que vai ficar na tela. É isso? Isso. Acessem aí, gente, lá no Instagram. É bem legal o trabalho, já dei uma stalkeada lá, né? É Obrigado, interessante. Jair. E, né, mais uma vez eu quero agradecer a todos que entraram aqui. Você que quer tornar um parceiro do Recuperação em Foco, desde a vinheta tem um lugarzinho lá que, né, se você quiser divulgar o seu espaço, nós somos abertos para isso. Então entre em contato conosco, né, em todas as nossas redes digitais. Eu vou colocar aqui, né? A gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube, a gente tem o Facebook e também a gente tem o WhatsApp. Você que quer ser o nosso parceiro, divulgar a sua marca, divulgar o seu trabalho aqui, quer participar da agenda de live, vem para cá, auxilia aqui com a nossa equipe, vai te receber, a gente vai te orientar como fazer, né? A gente faz aí um processo de lives diárias, trazendo vários assuntos pertinentes à saúde mental, como eu já disse, e também atrelando aí a qualidade de vida, né? Então, você vai ser muito bem-vindo. Você que é assistente social, a gente tem na verdade, a programação do Recuperação em Foco a partir de agora vai ser definida em blocos, né? Então, vamos supor que um dia eu quero trazer, viu, Loreta, você mais 2 assistentes sociais, de repente, para a gente colocar Legal. aí uma questão de discussão de casos. Eu acho interessante essa proposta para as pessoas saberem de fato do que se trata cada profissão, o assunto que se trata cada coisa. Eu acho bem Sim, legal essa participação, né? sim, vamos fazer, sim. Você quer dizer aí as suas considerações finais, agradecer? Eu sei que você vai voltar para cá. Ó, ela era para poder fazer no Dia da Mulher, só que aqui faltou energia. E aí não Essa deu, chuva. né? E aí, mas vai ter outros momentos, com certeza, para que ela volte aqui falar um pouquinho mais. E você está com a casa livre aqui, viu, Loreta? De verdade. Se sinta à vontade. Obrigado, Jairo. Minha gratidão é imensa pela oportunidade, né? Eu acredito que antes de você me convidar, a gente conversou e se você me convidou é porque você viu algo de bom. E a minha gratidão é muito grande. A gente está se conhecendo agora, mas eu já me sinto super íntima sua, né? Eu acredito que nós juntos vamos fazer muitas coisas, porque eu também já andei dando uma stalkeada em você e eu sei do seu serviço, né, do seu trabalho, da sua vontade como pessoa, não só como profissional. Então, assim, muita gratidão por todas as pessoas que entraram para assistir a gente, né? Que vai lá no sininho, segue a gente, participa, né? Vai lá também no Instagram da Utopia. Vamos junto, porque a gente sempre tem algo para fazer para ajudar. Uhum. Sempre, sempre. Então, é gratidão imensa. Obrigado pelo convite e estarei sempre disponível. Legal, legal. E aí eu só tenho que agradecer, né, mais um dia aqui de conhecimento, entendendo um pouquinho melhor sobre a vivência das pessoas, né, trazendo aqui para vocês um pouco de orientação. E eu, pelo canal Recuperação em Foco, estou à disposição de vocês para tirar dúvida, e com certeza a Loreta também está, Também. pelos endereços que a gente colocou, tanto o arroba do Utopia, né, anota aí, gente, cola aí, ó, printa a tela, qualquer coisa aí, ou se não, pelo a outro arroba dela, que é o Instagram. Então, vocês vão ser muito bem acolhidos lá, tire as suas dúvidas, e a gente está propondo aqui também, você que é codependente, quer uma ajuda, quer uma orientação, a gente está aqui, né, para oferecer para vocês, desde um abraço, né, até uma orientação mais propícia para a situação que você está vivendo. Mas é isso.
Mais um dia, né? Só tenho que agradecer. Vamos estruturar outro dia para você vir, Loreta. A gente bater um papo, né? E é isso. E a vocês que vieram para as duas plataformas também, a gratidão enorme. Vocês que vieram pela primeira vez, né? Faço as honras aqui, continue conosco, para poder ser saboreado aí pelos temas que a gente traz para cá, ok? Então, fiquem todos com Deus. Obrigado, Loreta. Fica só mais um minutinho para Tchau. eu. E aí, até a próxima, gente. Fica com Deus.